Olá, essa é a resolução da prova do Enem, a primeira aplicação, a prova aí que milhões de pessoas fizeram em 2015 aí, em todo o país. Uma prova que teve um nível bastante interessante em nível de divisão das questões no que estamos falando do TRI, a teoria de resposta ao item. Questões fáceis, médias e difíceis. Uma boa divisão, mas uma prova com grau de exigência, com questões medianas e questões difíceis, bastante interessante. Em nível de ensino médio, né, com certeza, em alguns itens, muitos alunos nunca, provavelmente, tiveram algum acesso a esses itens, como, por exemplo, a última questão que nós vamos fazer da cobertura das antenas do celular, ou até essa primeira questão que inicia a prova, né? Essa prova, então, que é a prova azul, e nós estamos iniciando pela questão 49, que é considerada por nós uma das questões difíceis da prova. Ela está falando de um carro solar que se movimenta, na realidade ele está trabalhando com energia fotovoltaica, ele tem uma placa que vai receber energia luminosa e transformar essa energia luminosa em energia elétrica. Agora, o que interessa de verdade está a partir da figura, onde ele está apresentando que essa placa ela recebe 1000 watts por metro quadrado e que o carro tem uma massa de 200 kg. Agora, o mais importante, a área total da placa desse carro é de 9 metros quadrados e o rendimento é de 30%, ou seja, apenas 30% da energia luminosa recebida nas placas é convertida em energia elétrica e posteriormente em movimento do carro. Então ele pede para desprezar toda e qualquer força de resistência do ar e ele pergunta qual é o tempo que a partir do repouso esse carro vai levar para atingir 108 km por hora. Bom, um detalhe importante, né? No momento que nós estamos trabalhando lá em cima em watt na potência, nós estamos trabalhando com unidades do sistema internacional. Portanto, já há um sinal de conversão de unidade no enunciado. Aquele quilômetro por hora tem que ser dividido por 3,6 e convertido para 30 metros por segundo. E a resolução da questão se dá da seguinte maneira. Qual é a potência útil? Qual é a potência, ou seja, o trabalho realizado a cada segundo, obtido em 9 metros quadrados de área com rendimento de 30%. Então, como são 1000 watts incidindo em cada metro quadrado, e nós temos 9 metros quadrados, nós teremos ali 9.000 watts de potência total coletada pelas placas. Porém, o rendimento é de 30%, ou seja, precisamos multiplicar esses 9.000 por 0,3. E 2.700 é a potência que nós vamos conseguir converter em energia para movimentar o nosso carro solar. Bom, a gente vai lembrar da mecânica, que o trabalho total é igual à variação de energia cinética. O detalhe interessante nessa prova do Enem é que o teorema do trabalho é necessário em duas questões, tá? Depois, mais adiante, na questão do Bolt, nos 100 metros rasos, nós de novo vamos precisar do teorema do trabalho. Então a massa do carrinho sobre 2, são 200 kg sobre 2, que multiplica a velocidade final que ele deve atingir naquele intervalo, de 30 metros por segundo, saindo do repouso com uma velocidade inicial de 0. Isso vai dar um trabalho total de 90.000 joules. Como a potência é o trabalho pelo tempo, com uma potência de 2.700 e um trabalho necessário de 90.000 joules, essa divisão, que dá 33,333, é arredondada para 33 segundos e fica na alternativa D de Dinamarca, nessa questão 49, abrindo a prova azul do Enem. A partir daí, vem a segunda questão de física, que logo depois é a questão 50, que é por nós também considerada como uma questão de nível difícil, entre as 15. Ah, mas Alex, é o velame da F. Sim, concordo contigo. Mas, veja bem, ele está trabalhando com valores um pouco chatos de serem calculados. E o resultado ainda tem que ser convertido para nanômetro, para a gente poder, naquele eixo horizontal, identificar qual é o comprimento de onda que a gente deve escolher de cobertura de um protetor solar que nos proteja do intervalo do ultravioleta B, que é o ultravioleta contido entre o A e o C. A gente tem que lembrar que no espectro eletromagnético, quando trabalha onda de rádio, micro-onda, infravermelho, luz visível, ultravioleta e assim por diante,
Cada radiação do espectro não tem uma frequência e um comprimento de onda determinados. Cada radiação do espectro é, na realidade, uma faixa de frequência, uma faixa de comprimento de onda. Então, se tu pegar, por exemplo, o infravermelho, ele tem uma faixa de frequência de comprimento de onda. Se pegar um micro-onda, tem uma faixa muito importante, onde ali dentro se encontra, por exemplo, a telefonia móvel, se encontram as bandas de Wi-Fi, se encontra, por exemplo, o que a gente utiliza para radar. Então, cada radiação do espectro, na realidade, não é uma frequência e um comprimento de onda, ela é uma faixa de frequências e comprimentos de onda. E o ultravioleta não é diferente. Ele tem a faixa de frequência menor, que é o UVA, uma faixa de frequência intermediária, que é o UVB, e a faixa de frequência maior, que é o UVC. Agora, qual é a malandragem, vamos chamar assim, que o candidato poderia utilizar nessa questão para a resolução dela de uma forma mais simples? Muitas resoluções que tu encontra, principalmente escritas na internet, te apresentam o cara trabalhando com a frequência de início do UVB e a frequência de fim do UVB. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu tenho ali, veja bem, 0,9 vezes 10 na 14 aproximadamente e aproximadamente 1 vezes 10 na 15. Então eu vou trabalhar com um valor fácil de calcular. Eu vou escolher um valor meio que intermediário entre aquele início e aquele fim, que seria 1 vezes 10 na 15 Hz. E um Vlambda F com 3/10 na 8 de velocidade e 10 na 15 de frequência são assim, uma divisão extremamente fácil de ser feita, que te leva a 3 vezes 10 na menos 7 metros. Como eu tenho o meu eixo horizontal em nanômetro, eu precisaria converter para 300 vezes 10 na menos 9. Quer dizer, eu preciso que apareça o 10 na menos 9, porque o 10 na menos 9 é o meu prefixo nano. Então, eu vou andar ali com a vírgula para a direita, 30 vezes 10 na menos 8, 300 vezes 10 na menos 9. E aí eu vou naquele intervalo de comprimentos de onda, ali o 300, está no segundo intervalo numérico apresentado. E eu vou subir. Então, subindo, seria a radiação, o fator de proteção 4, que teria maior absorçância para esse comprimento de onda. Então, a partir daí, a questão se torna um pouco mais simples, se o candidato se der conta que a frequência pode ser tomada com um valor único de 10 na 15, confirmando B de Bélgica nessa questão 50. Bom, a prova tem a sequência e, na minha opinião, essa é a questão mais difícil da prova. Muitas pessoas dizem que é a questão do Stilling. A questão do Stilling, o aluno ainda trabalha com equações com fórmulas de mecânica. Eu concordo que ela é uma questão difícil, mas eu acho essa questão a questão um pouco mais trabalhosa, tá? Até porque, na minha opinião, não se trabalha em nível de ensino médio, interferência construtiva e destrutiva, fora de corda, fora de onda em marola, em superfície de líquido e também alguma coisa em som. Quando a gente trabalha a interferência na ótica, até pode-se falar nas franjas coloridas formadas, que é o que ele está trabalhando na questão, mas o aspecto matemático não é muito comum de livros de ensino médio. Então, daí vem o motivo de eu pensar que essa questão 53 da prova azul é a questão mais difícil da prova. Vamos dar uma olhada nesse enunciado, gente, depois eu montei um esqueminha bem legal para a gente poder entender bem o que está acontecendo nessa questão e trabalhar da maneira menos matemática possível. A gente até tem as fórmulas que calculam isso, mas como eu te disse, não é muito comum em nível de ensino médio. Vamos trabalhar com a ferramenta mais comum em nível de ensino médio, que é o aluno tentando enxergar a onda que ele está narrando. Então, o que ele está dizendo? Olha só, certos tipos de superfície na natureza podem refletir a luz de forma a gerar um efeito de arco-íris, né? Uma decomposição da luz branca. Então, tu vê isso em CD, tu vê isso em películas de óleo na superfície de água, que é o que ele está usando na questão. Aqui mesmo no estúdio, a gente estava olhando pela janela esses dias e estava enxergando ali no prédio do lado do nosso, numa peça metálica, né? A gente tem um pôr do sol aqui que vem pela nossa direita, e a gente estava enxergando
essa figura de decomposição da luz branca, em réguas de metal. Então é muito comum, às vezes tu até não te dá conta, mas é muito comum tu enxergar um vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, que é o que ele cita no início da questão. Então essa característica é conhecida como iridescência e ocorre por causa do fenômeno de interferência que vai ocorrer em função da película fina de óleo que se encontra sobre a água. Então a figura ilustra o esquema dessa fina camada e ele diz que essa fina camada de óleo, que está numa poça de água, vai ter uma luz branca que incide nela, que vai ser o raio 1. Esses raios depois eu vou redesenhar para ti. Ela reflete na interface água-óleo, que fica um pouco mais embaixo, e ela reflete nessa interface, representando o raio 2, que equivale a uma mudança do comprimento de onda, de meio comprimento de onda, para ser mais exato. A parte refratada do feixe, que é o 3, incide na interface óleo-água mais embaixo, dá uma observada, e sofre uma reflexão sem inversão de fase, gerando aquele raio 4. O observador indicado, aquele olho que está ali em cima, ele está enxergando a região do filme com uma coloração equivalente à do comprimento de onda dos raios 2 e 5. Mas essa condição só é possível para uma espessura mínima de película de água. Então, considerando o caminho percorrido em 3 e 4, esse caminho percorrido corresponde ao dobro da espessura E, que vale quanto essa espessura? Então a gente tem que descobrir essa espessura de película. E se dá conta de que aquele cara ali em cima só está enxergando alguma coisa em função do fato da interferência que ele está vendo ser construtiva, para ele gerar essa sequência de cores que ele está vendo. Então vamos dar uma olhada. Primeiro, uma lembrança. De uma crista até um vale, tu tem meio comprimento de onda. Essa é uma lembrança importante que a gente vai usar daqui a pouco. Então a gente tem o ar, a gente tem a fina película de óleo e uma quantidade de água qualquer logo aqui embaixo. Ele tem o raio que incide nessa camada de óleo, e esse raio, gente, como qualquer situação de incidência de um raio luminoso, ele se divide em dois. Parte dele é refletido e parte dele então é refratado penetrando no óleo. Esse raio que refratou penetrando no óleo, segundo o enunciado, ele reflete na água e volta para o óleo. Quando ele sair do óleo, ele sai paralelo ao que é aquele raio refletido. Então tem um paralelismo entre esses dois raios ali. Bom, o que vai acontecer em relação aos raios? O 1 é o raio que vem do ar, o 2 é o que reflete com inversão de fase, segundo o enunciado, o 3 é o que refrata, refletindo na água sem inversão de fase, compondo o raio 5 que sai para o ar. O que a gente vai fazer é desenhar para ti algumas cristas que estão incidindo na lâmina de óleo. Como ele diz que essa foi uma reflexão com inversão de fase, chega uma crista e volta um vale, que são as linhas pontilhadas que eu desenhei no raio 2. Numa refração, a fase nunca inverte. Então as cristas entraram pelo raio 3. Incidiram na água, segundo o enunciado, refletindo sem inversão de fase. Então chega a crista na água e sai crista. Bom, o que a gente vai fazer agora para poder chegar numa solução sem muita fórmula é te mostrar o que acontece naquele raio 1 incidente. Ele tem as cristas que incidiram no óleo, refrataram sem inverter a fase e refletiram para o ar invertendo a fase. Mas eu também desenhei agora, eu até fiz numa cor diferente, está em cor de rosa ali, os vales daquele raiozinho 1 que está incidindo. E se chegando uma crista reflete um vale, chegando um vale reflete uma crista. Porque vamos lembrar que a prova está dizendo que é uma reflexão com inversão de fase. Já os raios que estão saindo de volta do óleo para o ar, eles não vão sofrer inversão de fase. Lembra que na refração a fase não inverte. E para que a gente tenha uma interferência construtiva dos raios 2 e 5 chegando no olho do sujeito que está olhando, eu preciso ter crista chegando com crista e vale chegando com vale. Então, para que eu tenha crista chegando com crista,
vem aquele atraso de lambda sobre 2 que ele falou no enunciado, aquela diferença de lambda sobre 2. E essa diferença de lambda sobre 2, porque vamos lembrar de uma coisa, né, gente? Olha só, aquilo ali que é vale, que é pontilhado no raio 2, era a crista antes de entrar. Lembra que ela inverteu a fase. Isso é bastante importante. E é por isso que a gente está medindo lambda sobre 2. É o atraso da mesma crista que entrou no óleo em relação à crista que refletiu no ar. A crista que refletiu no ar chegou ali e lambda depois chegou aquela outra crista. Então essa diferença de lambda sobre 2, ela vai se dever exatamente a essa espessura da camada de óleo. E para eu ter lambda sobre 2, ele está me dizendo que a espessura tem que ser percorrida pelo raio de luz na entrada e na saída. Então é 2E essa espessura. Então aquele atraso que se refere exatamente a esse caminho 2E percorrido pela luz dentro do óleo, vai me dar uma espessura de lambda sobre 4. Veja que a gente conseguiu trabalhar com cristas e vales, sem muita fórmula e só raciocinando em cima do enunciado, que é o que o Enem sempre deseja, que a gente raciocine em cima da questão. Mas, na minha opinião, é uma questão de nível difícil. Avançando, a questão 63 é a primeira questão fácil da prova. Acontece contigo em casa. Tu abre a geladeira, vai pegar um refrigerante, vai pegar uma água, vai pegar um suco, fecha a geladeira e lembra, esqueci de pegar alguma coisa. Tu tenta abrir de novo e a porta está presa, tu até consegue abrir, mas tu tem que fazer bem mais força. Então, ao que se deve isso? Muito interessante, gente, olha só. Quando tu abre a geladeira, tu tem uma troca de calor, tu tem uma quantidade de ar quente que termina entrando na geladeira. Quando tu fecha a geladeira, esse ar resfria. Se eu pegar a equação de Clapeyron, PV/NRT, se o volume de ar dentro da geladeira é constante, diminuindo a temperatura do ar, a pressão do ar dentro da geladeira diminui. E se a pressão fora da geladeira é maior do que dentro, porque não é a pressão atmosférica dentro da geladeira, a pressão diminuiu momentaneamente porque aquele ar resfriou. Então eu consegui diminuir a temperatura do ar e a pressão dele diminuiu. Então eu tenho uma força externa, uma força que a pressão atmosférica faz na porta da geladeira de fora para dentro, maior do que a força feita de dentro para fora. Porque lembra que a pressão lá dentro está momentaneamente menor. E é essa diferença de pressão que prende a porta, que veda a porta, te dando essa dificuldade de abrir. Se tu pegar várias resoluções na internet, obviamente todas estão falando a mesma coisa, porque essa é uma situação bem comum, bem típica de situações em que o cara trabalha economia de energia, a geladeira sendo aberta e fechada. Mas eu quero acrescentar uma coisa que a maioria das resoluções, pelo menos todas que eu vi, não colocam. Tudo bem, Alex, logo que eu abri a geladeira e fechei, foi difícil de abrir de novo. Mas por que depois de alguns minutos eu consigo abrir ela com facilidade? Porque nos cantos das borrachas sempre acontece uma falha de vedação. E o ar, como a pressão lá dentro está menor, o ar termina entrando, sendo puxado lá para dentro, e quando esse volume de ar entra, a pressão lá dentro termina normalizando em relação à pressão externa. E elas ficam de valores iguais. E aí tu tem a facilidade em abrir a porta de novo, no caso aí Dinamarca, nessa questãozinha de número 63. Gente, questão 64, na nossa opinião, uma questão mediana. Ela está falando do Usain Bolt, uma quebra de recorde mundial de 100 metros rasos, mas por que mediana? Tu vai dizer assim, mas não é só o teorema do trabalho. Ele vai te dar algumas informações, como aquele tempo de 3,78, que não é usado para nada. Muito menos os 13 passos. Porque ele quer saber o seguinte de ti, qual foi o trabalho total realizado pelo Bolt, que tem 90 kg de massa, nessas 13 primeiras passadas. E o que a gente tem que lembrar? Que a gente já usou na questão do carrinho solar. Que o trabalho total é igual à variação de energia cinética. Massa do Bolt sobre 2, velocidade final ao quadrado menos inicial.
uma checagem de unidades, a massa dele é 90 kg, perfeito. A velocidade ao final das 13 passadas é 12 metros por segundo, e ele sai do repouso, em 100 metros rasos, com uma velocidade inicial então de 0. Cálculozinho meio chato de fazer, 45 vezes 144. Por que meio chato, Alex? Poxa, está numa prova do Enem, está sob pressão, tem muitas questões, então é um pouquinho chato de fazer. Gente, dá 6.480 joules, que a gente tem que arredondar para 6.500, para chegar em B de Bélgica com 6,5, 10 na 3 joules, Brasil na 64. Bom, a partir daí, questão 65 da prova azul, que é por nós também considerada uma questão de nível mediano. Bastante interessante. Ele diz que para testar a eficiência de uma garrafa térmica, em relação ao tipo de garrafa, A, B, C, D ou E, em relação à variação de temperatura que essa garrafa teve o líquido do interior dela sofrendo, em relação ao que aquele líquido deveria ter de temperatura, a gente consegue fazer um cálculo interessante. Olha só, ele está dizendo que para medir essa eficiência ele trabalhou 1/3 de água a 10 graus Celsius e 2/3 de água a 40. Misturou numa garrafa, fechou a garrafa e 6 horas depois ele tinha 16 graus. O que houve? Houve uma perda de calor. A gente vai fazer, por conservação de energia, a temperatura de equilíbrio térmico da mistura, a temperatura imediatamente após a mistura. 6 horas depois, é óbvio que essa água perdeu o calor. Perdeu o calor e a sua temperatura reduziu. Então, pela variação de temperatura que ela sofreu, pela queda de temperatura que houve, eu consigo ver qual é o tipo de selo que a garrafa vai trabalhar. Gente, lembrando que numa variação de temperatura, a quantidade de calor sensível, aquela azul, produto MC delta T. E considerando que na mistura não houve troca de calor das águas com o meio externo, é a função afinal da garrafa térmica, se a troca de calor se deu só entre as águas misturadas, a soma desses calores trocados é 0. Então, 1/3 da massa, com um calor específico C, que no caso da água é 1, uma temperatura final atingida menos a inicial desse terço, que é 10. 2/3, calor específico, temperatura final, menos a temperatura inicial desses 2/3, que é 40. O Mzinho de massa e o Czinho de calor específico são anulados. E a gente chega numa temperatura de equilíbrio térmico de 30 graus Celsius. Esses são os 100%. Depois de 6 horas, eu tenho 16 graus, que vai ser o meu X, que equivale então a 53%. Que vai ficar ali na tabela, na faixinha da letra D de Dinamarca. É uma boa questão. Pessoal, avançando um pouco, muita gente diz assim, Alex, eu acho que essa 68 é fácil. E eu vou te dizer assim, acho que é mediana. Eu tenho que pensar na massa que faz o Enem, e não no cara só bem preparado que faz o Enem. Pensando na massa, essa é uma questão mediana. Ele está falando num circuito. Em primeiro lugar, a gente tem nesse circuito, olha só que interessante, ó, chave, lâmpada e tomada. Então são elementos de circuito. Isso não é qualquer escola que trabalha com aluno. Daí a minha escolha de mediana nessa questão. Então o estudante quer instalar um computador, um monitor e uma lâmpada no quarto dele. Então ele verificou que precisava fazer uma instalação de 2 tomadas, uma para o computador e outra para o monitor, e ainda assim um interruptor que iria acender ou desligar a lâmpada quando ele desejasse. Então ele está esboçando com antecedência qual é o esquema do circuito que ele vai usar. Então o circuito deve ser tal que, logicamente, todos os equipamentos fiquem sujeitos à voltagem da rede, então aí já é o ponto de partida. Qual é o tipo de ligação onde todo mundo tem que ficar com a mesma voltagem? É paralelo. Aí tu vai dizer assim, pô Alex, mas então é fácil a questão. Vou te dizer que não. Porque tu tem paralelo na A, na B e na E. E além disso, gente, na letra A ainda está aparecendo um curto-circuito lá.
Na letra A, se tu fechar aquele interruptor, tu bota todo o circuito em curto-circuito, não passa corrente em nenhum dos três elementos. Por isso que não pode ser letra A. Então o que acontece? Eu vou escolher de Espanha, porque as tomadas estão em paralelo com a lâmpada e o interruptor interrompe a corrente só na lâmpada. Ele não está antes das tomadas e também não está gerando um curto-circuito como na letra A. Então, E de Espanha, a questão, repito, para alguém bem preparado, é uma questão que o cara vai dizer, achei barbada, mas eu tenho que pensar, repito, na massa que faz o Enem. Pessoal, avançando um pouco, questão 70, na minha opinião, tranquilamente, uma questão difícil da prova. Concorre com a questão da lâmina de óleo, da interferência da luz, tá? Em relação à mais difícil da prova. Tem gente que diz que achou essa mais difícil, eu ainda acho aquela da lâmina de óleo. Está dizendo que o garoto foi numa loja comprar um estilingue e encontrou dois modelos, um com a borracha mais dura e outro com a borracha mais mole, mais macia. A gente sabe que quando a gente atira com estilingue, existe uma diferença nas constantes elásticas dos elásticos que compõem o estilingue. E que quanto maior for a constante elástica da borracha, obviamente mais força por metro tem que fazer. Por isso que a gente tem então a diferença entre uma borracha ser mais dura e a outra borracha ser mais mole. O garoto ainda descobriu que a constante elástica da borracha mais dura é o dobro da constante elástica da borracha mais mole. Agora, ele está falando, gente, e aí é que a questão vai entornar o caldo, que o garoto concluiu que o mais adequado seria que ele proporcionasse maior alcance horizontal D. E ele não está dizendo se é no lançamento horizontal ou no lançamento oblíquo. Então vou trabalhar com lançamento oblíquo, porque se porventura ele for horizontal, eu trabalho simplesmente com ângulo de zero nas equações. E aí eu tiro qualquer possibilidade aí de eu ter pensado errado na prova. Penso que o guri está pegando o estilingue e fazendo o lançamento oblíquo, a trajetória da pedra lançada vai ser parabólica. Outra coisa importante, tá, gente? Vamos dar uma olhada no enunciado ali, com bastante calma, vamos dar uma lidinha nesse enunciado. Então, alcance horizontal D, para as mesmas condições de arremesso, então mesma gravidade, mesma pedra e assim por diante, quando submetidos à mesma força aplicada no estilingue, a força que ele faz para deformar a mola. Qual é a razão entre os alcances quando ele atirar com os dois estilingues usando a mesma força? Olha só por que muita gente escolheu essa questão como a mais difícil. Gente, em primeiro lugar, se eu falo em alcance em lançamento oblíquo, o ΔX, ele vai ser a componente em x da velocidade vezes o tempo de um movimento parabólico. Vamos com bastante calma. No momento que a gente está trabalhando com o Vx, ele é adjacente em relação ao ângulo de lançamento. Por isso que o Vx é V cosseno desse ângulo. Agora, quem é o tempo de um movimento? O tempo que a gente substituiu e entrou em vermelho logo após. Vamos dar uma olhada lá em cima. O tempo de movimento é o de subida mais o de descida. E esses tempos são iguais, considerando que os níveis não mudaram, que a gente mantém um nível horizontal. O tempo de subida, ele seria a variação de velocidade pela aceleração, que é a gravidade. A velocidade lá em cima é zero, e aqui embaixo a inicial é o V0y, que é V seno, porque ele seria o oposto ao ângulo. Gente, então o tempo de subida é a velocidade inicial, porque afinal é zero, pela gravidade. O meu tempo é o de subida mais o de descida, que são iguais, então é duas vezes aquilo ali, onde o Vy é V seno. Tem muita gente que inclusive termina decorando esse tempo como uma fórmula. Eu não sou muito favorável a isso, porque raramente ele é usado. Gente, eu vou tirar então o tempo aqui embaixo, vou entrar com ele aqui em vermelho. 2V seno vezes a gravidade. O que vai acontecer? Eu tenho que começar a pensar em trigonometria. E aí a coisa começa então a apertar um pouco. Eu penso que cosseno do ângulo vezes seno do ângulo vezes 2 é seno do dobro daquele ângulo, de 2θ. E V vezes V fica V ao quadrado.
Ainda está na hora de usar conservação de energia, porque a energia cinética de saída da pedra é igual à energia elástica que ele armazenou puxando o elástico do estilingue. A gente vai entrar ali, a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, a elástica kx ao quadrado sobre 2. A constante elástica vezes a deformação da mola ao quadrado sobre 2. O 2 é anulado nos denominadores e eu isolo a minha velocidade ao quadrado para poder trocá-la aqui, ó. A força elástica é kx, então aquele x fica força elástica sobre k. O que vai acontecer? Força elástica vezes força elástica é força elástica ao quadrado, que vai dividir o k que multiplica o m. Então isso é substituído aqui, ó. Eu chego a força elástica ao quadrado, seno de 2θ, que vai dividir kg sobre a massa. E aí ele falava lá no enunciado nas mesmas condições de lançamento. Então é a mesma força, é o mesmo ângulo de lançamento, é a mesma gravidade, é a mesma massa lançada. Então esse lançamento vai ter os alcances horizontais diferenciados só pela constante elástica. Como a constante da borracha dura é o dobro da macia, o alcance da borracha macia é o dobro da dura, porque a relação ali está inversa, né, gente? Então a relação entre o alcance da dura pelo alcance da macia é um meio que fica em B de Bélgica. Somando essa questão com a questão aquela da lâmina de óleo, as mais difíceis da prova. Agora, como é que eu sei que é a questão que dentro de uma regra do tri, eu devo deixar lá para o final e não me estressar em acertar? Pô, a da lâmina de óleo, só o desenho já mostrava isso. E essa, quando tu começa a tentar calcular, e tu vai certamente dar de frente em certas barreiras matemáticas, tu tem que ter a capacidade de uma rápida reação e de uma rápida verificação, que essa é uma questão de nível difícil. Gente, indo em frente, aí vem um probleminha, viu? Questão 73. Bomba reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. Então ele está trabalhando ali com um trecho ali de uma poesia. Então nesse fragmento de poema, o autor que se inspirou na bomba atômica, cada um com as suas inspirações, né? Refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita em cadeia, por quê? Galera, qual é o grande problema que acontece? Se tu pegar o programa da prova de física do Enem, e isso é uma crítica construtiva que eu faço a candidatos, alunos, a professores e ao cara que fez a prova do Enem. Meu amigo, lê o programa da prova. Lê o programa da prova. Aconteceu um fato bem desagradável na questão 73, gente. Reação em cadeia, fissão nuclear, não está no programa da prova de física do Enem. Está no programa da prova de química. Só que se eu deixar essa questão em química, química fica com 16 e física com 14. Então a gente tem um pequeno probleminha aí, o sujeito que fez a prova deveria realmente, lá do INEP, dar uma olhadinha no programa da prova, né, que eles mesmos fizeram, para que não fique um pouco chato como ficou agora. Mas o aluno trabalhou moderna, e nós vamos detonar essa questão de qualquer jeito. Gente, ali eu tenho um núcleo de urânio 235, ele vai absorver um nêutron, vai ficar extremamente instável e vai sofrer uma fissão. Ele vai liberar muita energia, mais nêutrons, aqueles verdinhos que saíram ali, e o resíduo de fissão, que são 2 núcleos de materiais radioativos que a gente não vai usar, que configuram o famoso lixo atômico. O que é uma reação em cadeia? A reação em cadeia acontece quando aqueles nêutrons que foram lançados a partir dessa fissão atingem outros núcleos de urânio 235 instáveis, com muita energia, muito pesados, são absorvidos por eles, acontece uma fissão que libera mais nêutrons ainda e tu tem uma reação em cadeia. Como se um cara espirrasse, passasse gripe para 2, que vão passar para 4, que vão passar para 8 e assim por diante. Como se tu montasse vários dominós de pé, batesse no primeiro e o primeiro começasse a fazer uma reação em cadeia, a derrubar vários. Essa reação em cadeia acontece até que a massa do material físsil atinja um valor mínimo que se chama de massa crítica. Aí a reação em cadeia finaliza.
E isso então fica lá em C de Canadá, uma questão que o INEP realmente rateou. Bom, indo para a questão 75, a gente considera uma questão de nível mediano. Agora, o que aconteceu? Aqueles sites que terminam tentando lançar o gabarito antes do INEP liberar, passaram um pouco de vergonha aqui, né? Porque deram a resposta errada nessa questão. A resposta que eles deram foi reflexão. Bom, acontece uma reflexão aqui. Mas o motivo pelo qual o Fata Morgana está acontecendo é outro. O motivo real é a refração. Eu vou te mostrar isso agora. E vou te mostrar também uma imagenzinha do Fata Morgana. Fata Morgana vem do italiano Fada Morgana, era prima do Júlio César, que era conhecida por fazer bruxarias, né? Lá na época antiga. Então por isso é que vem o termo Fata Morgana, porque os marinheiros da época, eles alegavam ver no mar navios fantasmas. Navios que saíam do nada e ficavam sobre a água, não ficavam navegando em contato com a água, ficavam a uma certa altura da água. Então eles diziam que era bruxaria, que eles tinham visto um navio fantasma, e aí se fez uma associação à Fata Morgana, prima de Júlio César, que fazia bruxarias lá na época. Bom, o que ele está falando aí é que os cientistas passaram a considerar o Fata Morgana como uma possibilidade de um causador do naufrágio do Titanic. Isso ocorreria por quê? Porque eles poderiam ter tido um efeito de refração e reflexão total da luz, que fez com que a camada de água do mar fosse refletida após refratar por diferentes camadas de ar, daí o motivo da resposta ser refração, tá? E essa camada de água, como tu vê na estrada, o céu refletido no asfalto, numa camada de ar, quente sobre o asfalto, esses caras viram o desvio de um raio luminoso vindo do mar, chegando no olho deles, enxergaram o mar ao invés do iceberg que estava atrás daquela imagem que eles estavam vendo. Então os caras da Universidade de San Diego consideram que o Fata Morgana pode ter sido um causador. Então vamos ver a pergunta dele, ó. O fenômeno óptico que, segundo os pesquisadores, provoca o Fata Morgana, aí é que está o detalhe, galera. A galera leu essa questão e foi direto para a reflexão. Cara, é reflexão total da luz. Acontece uma reflexão da luz, mas depois de uma sequência de refrações. Vamos dar uma olhada. O que aconteceu com o pessoal do Titanic foi a figura da esquerda. Ali eu tenho um fenômeno de inversão térmica acontecendo. O ar frio está embaixo e à medida que eu subo eu tenho camadas de ar quente. Ali eu peguei um pico de um morro e o raio de luz que vem do pico do morro vai refratando naquelas camadas de ar quente até chegar no olho do sujeito. E o sujeito enxerga a imagem do morro no prolongamento do raio de luz que chega no olho dele. Então ele enxerga um morro mais alto. Se eu pegasse um raio de luz vindo da água, que foi o que aconteceu com o pessoal do Titanic, esse raio de luz que viria da água, ele viria pela camada de ar que está muito fria, e lembra que eles estavam navegando no Atlântico Norte, saíram de um país da Grã-Bretanha, e estavam indo para os Estados Unidos pelo Atlântico Norte, que tem as águas muito geladas. Daí a condição para que o ar que esteja na parte inferior do nosso fenômeno seja o ar mais frio. Se os caras estivessem navegando em águas muito quentes, isso não aconteceria. Aconteceria o fenômeno de miragem que tu vê na estrada, que é o que está aqui na direita. Então, se eu pegasse um raio de luz que saísse do mar ali, aquele raio de luz subiria. Só que quando ele encontrasse as camadas mais quentes, ele começaria a refratar, até que quando ele incidisse em alguma camada com ângulo maior que o limite, ele sofreria uma reflexão total. E viria para o olho do sujeito, e o sujeito veria não o iceberg, mas sim a imagem da água que sofreu refrações até poder refletir no olho dele. Sem essas refrações, a reflexão posterior não aconteceria. Reitero, daí o motivo da resposta ser refração na questão letra B de Bélgica.
Gente, olha o fenômeno da Fata Morgana acontecendo. É isso que os antigos navegadores diziam que eram navios fantasmas. Imagina o cara lá na época antiga, medieval, lá na época do Júlio César, mais antiga ainda, tá? Desde a época das primeiras navegações, o cara não entendia, não sabia nada de física e via um navio flutuando no ar. O cara dizia, meu Deus do céu, é um navio fantasma, é bruxaria. Na realidade, o navio está na água. O que acontece é que o raio de luz que sai desse navio sofre as refrações que eu te mostrei ali na imagem anterior, até sofrer lá em alguma camada de ar mais quente uma reflexão vindo para o olho do sujeito. Na realidade, esse barco está na água. Uma imagem bem interessante que ilustra o fenômeno do Fata Morgana. Só que a galera do Titanic, ao invés de ver o barco, viu água. Água que tapou o iceberg que poderia estar atrás. É uma tese bem interessante. B de Bélgica. Gente, avançando um pouco, questão 79, né, já indo lá para as últimas questões da prova, uma questão fácil. Uma questão que fala em resfriamento de motores a combustão, que é o que acontece nos carros de todo mundo que anda por aí. Antigamente se usava água para resfriar o motor do carro. Hoje, tu já trabalha com fluidos de arrefecimento. Então, o que tu precisa que esse fluido de arrefecimento tenha para ele cumprir bem a função de resfriar todo o sistema que está sofrendo uma queima de combustível e elevando a sua temperatura? Gente, isso aí qualquer aula de calorimetria te mostra. O que é um bom trocador de calor? É um material que tem calor específico alto. Por isso que eu sempre brinco com meus alunos em aula, que o cara quando faz aquela salada de batatas, né? E ferve a batata, cozinha a batata sai de uma água que está ebulindo, então algo em torno de 100 graus. Ele quer resfriar a batata mais rápido, ele mergulha a batata na água fria. A tendência é a água esquentar e a batata esfriar. Como a água tem calor específico alto, ela precisa absorver para cada grama dela uma quantidade de calor grande. Quem é que vai exceder esse calor? A batata. Como a batata vai exceder muito calor, ela vai resfriar mais rapidamente. Então, A de América, eu tenho que ter alto calor específico nesse material, nesse fluido de arrefecimento que está ali dentro daquele tanquezinho. Pessoal, questão de nível mediano. Mais uma vez, o aluno bem preparado vai discordar de mim. Pô, Alex, dois torques numa barra em equilíbrio, poxa vida, essa é uma questão fácil. Para o aluno bem preparado, temos que pensar na massa que faz o Enem. E nessa massa, o cara já não trabalha torque no colégio, não consegue enxergar e tem mais dificuldade. Os caras, para fazerem um experimento que pudesse determinar o peso daquela barra, para ser mais exato, a massa daquela barra, eles resolveram pendurar um saco de arroz de 5 kg na extremidade esquerda dela, dividir em 8 partes iguais, e posicionar a barra num ponto de apoio até que a barra ficasse em equilíbrio. Isso ocorreu nessa situação, com 3 divisões à esquerda e 5 à direita. Gente, são 2 torques. O torque do peso do saco de arroz na esquerda, um torque anti-horário, e o torque do peso da barra. Atenção, hein? Mais uma informação que torna essa questão mediana. Aonde é aplicado o peso de uma barra homogênea? No centro de massa que coincide com o centro geométrico dela, ou seja, bem no 4. Então, sempre que a soma de 2 torques zerarem, obviedade 1. Um torque é horário, o outro anti-horário. Obviedade 2, eles têm que ter valores iguais, por isso que eu já igualei direto. 5 kg força de peso do saco de arroz, braço de alavanca dele, 3 unidades de comprimento na barra, 3 UCs. O outro torque, o peso da barra que eu busco, o braço de alavanca dele do 4 até o apoio é 1 unidade de comprimento. São 15 kg força de peso da barra, que me indica que a barra tem uma massa de 15 kg em E de Espanha. Bom, a questão agora da retina. Tá? Essa sim, essa aí a gente pode dizer que ela é de nível fácil. Ela fala que existia um livro, o livro da ótica, numa época muito antiga, onde se representava um olho humano fazendo um pequeno orifício na parede
e projetando a luz que passava por aquele orifício numa tela. Essa luz, princípio da propagação reta da luz, gerava uma imagem invertida nessa tela, inclusive. Então ele pergunta o seguinte, qual seria a função, né, a situação do olho humano em relação à tela, né? O tecido corresponderia ao que no olho humano? Corresponderia à retina sobre onde se forma a imagem. Então, use o sujeito uma lente que é um óculos ou não, ele tem um cristalino que é a lente do olho, a nossa lente de distância focal variável pelos músculos ciliares. Então, tu sempre que estiver olhando um objeto, desde o ponto próximo até o ponto remoto, menor e maior distância que tu vais poder formar uma imagem sobre o olho, e tu tenha o objeto gerando uma luz de intensidade suficiente para a formação dessa imagem, essa imagem sempre vai se formar sobre a retina. Se ela não se formar na retina, existem então os defeitos de visão, como a miopia e a hipermetropia, por exemplo. Então a retina seria a tela sobre a qual nós projetamos a imagem, B de Bélgica. Gente, mais uma questão que, na minha opinião, é uma questão fácil da prova, a questão de número 86. Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, muito importante o Enem não ter errado dessa vez, porque na prova de 2013 eles foram falar em nota musical e mais alguns elementos e se embananaram feio lá. Aquela prova de 2013 tem 4 erros nas 15 questões. Bastante sério isso, tá? Gente, o cara está dizendo que ele pode diferenciar os sons vindos dos dois instrumentos, mesmo que eles estejam emitindo a mesma nota musical, ou seja, mesmo que a frequência seja a mesma da nota emitida pelos dois instrumentos. Gente, fácil, porque a gente sabe que eu consigo distinguir dois sons a partir de quê? A partir de um timbre diferente. Então existe uma diferença de timbres. Então se eu pegar, por exemplo, um piano, ele emite uma nota em torno de 128 Hz e ele tem uma forma de onda. Se eu pegar uma harpa, ele também vai emitir uma nota de 128, mas dá uma olhada ali, ó, a forma de onda dos dois é diferente. Se eu pegar uma guitarra de nylon, mesma frequência, mesma nota, forma de onda é diferente. As formas de onda são distintas. E isso gera o timbre, que é a qualidade fisiológica que permite que eu possa distinguir sons de mesma frequência, oriundos de instrumentos diferentes, a partir do quê? Das suas diferentes formas de onda. D de Dinamarca na questão 86, uma questão fácil. E encerra a prova a questão 88, que na nossa opinião é uma questão difícil. Difícil por quê? Porque o pessoal nem sempre faz leituras sobre antena de celular. Lá no curso, na aula de ondulatória, o pessoal tem uma leitura de 3 páginas de antena de celular. Se a galera leu, a galera acertou essa questão. Isso fala do que tu vê muito em filme. E tem cara que me contou que acertou a questão porque lembrou do filme, que o cara dizia assim, acha o cara pelo celular, vamos triangular o celular dele. De quantas antenas tu precisa para delocalizar a posição de um telefone na origem da sua ligação? Que interessante a questão, gente. Se eu usar uma antena de celular, que está naquele ponto P1 da figura A, essa antena ela tem uma micro-onda emitida por ela, uma velocidade no ar próxima da luz, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Então, como distância é velocidade vezes tempo, eu tendo o tempo entre a emissão e a recepção da onda, eu consigo achar a distância, só que a distância é o raio da circunferência, quer dizer, eu já sei aonde o cara está, ele está em algum ponto sobre aquela circunferência, mas eu não sei em qual deles. Bom, vamos usar 2 antenas. Então a gente faz distância, velocidade vezes tempo para 2 antenas e gera 2 circunferências, lembrando que essa distância é o raio da circunferência. Melhorou, mas ainda não resolveu o nosso problema, porque eu encontrei 2 pontos, 2 intersecções
de onde pode estar sendo originada essa ligação a partir das duas antenas. Eu preciso saber com exatidão. Se eu pego 3 antenas, eu gero 3 circunferências. E eu tenho só um ponto onde o sinal das 3 está se encontrando, onde a distância, velocidade vezes tempo bate nas 3, que é aquele ponto P. Então eu preciso de no mínimo 3 antenas para conseguir essa localização. Bem interessante a questão que encerra essa prova do Enem de 2015. A gente espera que essa resolução, mesmo que tu tenha buscado em específico alguma questão dela, tenha te ajudado bastante já na preparação para a nossa prova que se aproxima. Forte abraço e muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.